de pé, igreja. Vamos fazer mais um minuto de oração, amém? Pai querido, Pai amado, neste momento, Deus querido, nós entramos na sua presença. Pai, pedindo ao Senhor, a Deus, que o Senhor venha falar com a tua igreja, Pai. Não aquilo, Senhor, a Deus, que a tua igreja quer ouvir, mas aquilo, Senhor, a Deus, que a tua igreja necessita ouvir nessa noite. Pai, que o Senhor venha usar, ó Pai, o mensageiro dessa noite, de uma maneira sobrenatural, ó Pai. Que ele venha, Senhor, a Deus, diminuir, para que o Senhor venha crescer, ó Pai, na vida dele. Em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Presbítero Emanuel, amém? Está com a oportunidade para estar trazendo a palavra nessa noite. Glória a Deus, aleluia. Glorificado e exaltado é o nome do Senhor. Glória a Deus. Uma boa noite a todos, amados. Que a paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja em cada coração. Amém. Amém. Glória a Deus. Estamos aqui em mais uma noite de adoração ao nosso Deus. Noite de agradecermos a Ele por todas as maravilhas que Ele tem feito em nossas vidas, e não são poucas. Glória a Deus. Aleluia. Estamos cheios. Boa parte das pessoas que estão aqui estão transbordando, né? Porque ontem estivemos ali num culto maravilhoso, Glória a Deus. aonde o céu desceu na terra. Não estou dizendo que quem não estava ali está vazio, não. Estou dizendo que quem estava ali tem muito a entregar, a fazer. Porque Deus, Ele enche o vaso, não é para o vaso guardar a reserva para si, e sim para Ele poder servir de canal para abençoar outros. Você que trouxe a tua Bíblia, abra por gentileza no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São Lucas, capítulo de número 13. Lucas, número 13. Nós estamos em um estudo, uma palavra expositiva do livro de Lucas. Hoje estudaremos um pouquinho sobre o capítulo 13 do livro. Não é proibido glorificar ao Senhor. Não é proibido clamar o sangue dele sobre a tua vida. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Todos encontraram? Amém. Diz assim a palavra de Deus. Naquele momento, algumas pessoas vieram contar a Jesus sobre os homens da Galileia, mortos por Pilatos, da mesma maneira que abateu animais para o sacrifício. A resposta a eles foi: vocês pensam que pelo fato de terem morrido desta forma terrível, essas pessoas da Galileia eram mais pecadoras que as outras daquela região? Não, eu lhes digo, a menos que vocês abandonem seus pecados e voltem para Deus, todos vocês, como aquelas pessoas, também morrerão. Ou o que dizer sobre os 18 mortos, quando a torre de Siló caiu sobre eles? Vocês pensam que eram mais culpados que todos os outros habitantes de Jerusalém? Não, eu lhes digo, a menos que vocês abandonem seus pecados, morrerão da mesma forma. Então Jesus lhes contou esta ilustração. Certo homem tinha uma figueira plantada em sua vinha. Foi procurar por fruto nela, mas não achou nenhum. Então ele disse a quem cuidava da vinha: venho procurando por fruto nesta figueira há 3 anos, sem encontrar nada. Corte-a, porque deixá-la esgotar o sol. Mas o homem respondeu: Senhor, deixe-a por mais um ano. Cavarei ao redor dela e adubarei. Se der fruto no ano que vem, muito bem. Se não, o Senhor a cortará.
Jesus estava ensinando em uma das sinagogas no sábado, e se encontrava ali uma mulher com um espírito que mantinha doente durante 18 anos. Ela andava encurvada e de forma alguma podia se endireitar. Ao vê-la, Jesus a chamou à frente e lhe disse: a senhora foi libertada de sua fraqueza. Colocou as mãos sobre ela e de imediato ela ficou em pé e começou a glorificar a Deus. Entretanto, o dirigente da sinagoga, indignado pelo fato de Jesus ter curado no sábado, disse à congregação: há 6 dias da semana para o trabalho, portanto, venham durante esses dias para serem curados, não no sábado. O Senhor, porém, lhe respondeu: hipócritas, cada um de vocês não desamarra no sábado o boi ou o jumento do estábulo e o leva dali para lhe dar de beber? Esta mulher é uma filha de Abraão, e o adversário a manteve presa por 18 anos. Não deveria ser ela liberta dessa escravidão no sábado? Com essas palavras, Jesus envergonhou todos os seus oponentes, mas o restante da multidão estava feliz por causa das maravilhosas coisas que aconteciam por seu intermédio. Então, ele continuou dizendo: com que se parece o reino de Deus? Com que o compararemos? Ele é como um grão de mostarda que um homem pegou e plantou no próprio jardim, e cresceu e se tornou uma árvore. E as aves que voavam por perto, fizeram ninhos em seus ramos. E disse outra vez: com que compararei o reino de Deus? Ele é como o fermento que uma mulher pegou e misturou com uma medida de farinha, e esperou até toda a massa fermentar. Jesus continuou a viajar de cidade em cidade e de aldeia em aldeia, ensinando e se dirigindo a Jerusalém. Alguém lhe perguntou: apenas uns poucos serão salvos? Ele respondeu: esforcem-se para entrar pela porta estreita, porque eu lhes digo que muitos tentarão entrar, mas não serão capazes. Uma vez que o dono da casa tiver se levantado e fechado a porta, vocês ficarão do lado de fora, batendo na porta e dizendo: Senhor, abra-nos a porta. Ele, porém, responderá: não os conheço, nem sei de onde vocês são. Então vocês dirão: comemos e bebemos contigo, ensinaste em nossas ruas. E ele lhes dirá: não sei de onde são, afastem-se de mim, todos vocês que praticam a iniquidade. Vocês chorarão e rangerão os dentes quando verem Abraão, Isaque e Jacó e todos os profetas no reino de Deus, mas vocês mesmos lançados fora. Além disso, pessoas virão do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul, para se sentarem à mesa no reino de Deus. E reparem que alguns dos últimos serão os primeiros, e alguns dos primeiros serão os últimos. Naquele momento, alguns fariseus apareceram e disseram a Jesus: saia, vá embora daqui, pois Herodes quer matá-lo. Ele lhes disse: vão, digam àquela raposa, preste atenção, hoje e amanhã expulsarei demônios e curarei pessoas, e no terceiro dia alcançarei meu objetivo. Entretanto, preciso continuar a viagem hoje, amanhã e depois de amanhã, pois é inconcebível que um profeta morra em outro lugar que não seja Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, você que mata os profetas, você que apedreja os que lhes são enviados, quantas vezes eu desejei juntar seus filhos, como uma galinha junta os pintinhos sobre suas asas, mas vocês não quiseram. Vejam, Deus está abandonando a casa aos cuidados de vocês. Eu lhes digo que não me verão novamente, até que digam: bendito é o que vem em nome do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Espírito Santo de Deus,
glorioso, poderoso e eterno Pai. Em nome do Teu Filho Jesus Cristo, eu clamo a Tua graça sobre a minha vida, a Tua misericórdia, ó Pai, sobre o Teu povo, sobre a Tua igreja nesta noite. Fale conosco, Senhor meu Deus, conforme os desejos do Teu coração. Lance por terra, Senhor meu Deus, todo egocentrismo, toda carnalidade, todo desejo humano, e que venha reinar em nós somente o Teu Santo Espírito. Fale conosco, ó Pai. Que não saia dos meus lábios nenhuma palavra de mim mesmo, mas que saia somente os Teus ensinamentos para a glória de Deus Pai. Em nome de Jesus. Glorifica ao Senhor com suas palmas. Aleluia. Há dias nós estamos lendo, estudando o livro do evangelista Lucas. E hoje, no capítulo 13, o texto começa já dizendo que Jesus estava conversando com os discípulos no momento em que vieram até ele e começaram a questionar sobre os homens que foram mortos na Galileia. Quantas vezes, não somente no passado, nos tempos bíblicos, mas quantas vezes nos dias de hoje, nós questionamos a Deus? Nós chegamos diante de Deus com perguntas, e nem sempre essas perguntas que trazemos a Deus é no intuito de ter aprendizado. Muitas vezes a gente chega a Deus com perguntas porque a gente acha que tem o direito de ter uma resposta dele. A gente acha que nós estamos vivendo da maneira correta, de uma maneira sábia, e que Deus tem por obrigação esclarecer as nossas dúvidas. Porque sem um esclarecimento da parte de Deus, seria como se nada se encaixasse. Seria como se o nosso pensamento valesse mais do que a palavra de Deus. E desta maneira, então, eles chegaram diante de Jesus e foram questionar por conta dos homens que foram mortos por Pilatos. Lá na frente, por volta do versículo 31, lá no versículo 31, eles chegam até mesmo tentar colocar medo em Jesus. Porque no versículo 1, eles começam um questionamento perguntando sobre os homens que foram mortos por Pilatos. E lá no versículo 31 eles viram para Jesus e falam assim: saia daqui porque Pilatos está querendo te matar. Primeiro chegam diante de Jesus: Senhor, mas por que aqueles homens foram mortos? Por que aqueles homens foram mortos? E de repente, eles já pegam e começam a fazer este questionamento com Deus. Então, eles começam ali a perguntar ao Senhor sobre estes homens. E começam, em seus pensamentos, imaginarem 1001 coisas. Porém, Jesus, ele era 100% homem, mas também 100% Deus. E como Deus, ele conseguia ler os pensamentos de todos que estavam ao seu redor. E lendo os pensamentos, ele conseguia perceber que aquele povo estava julgando aqueles homens, pelo fato deles serem mortos por Pilatos. E quantas vezes nós também nos dias de hoje vemos um irmão nosso passando por uma provação, passando por uma perseguição, e a gente começa, ao invés de estender as mãos para ajudar, orar a Deus para ajudar essa pessoa, a gente começa a julgá-lo. Ah, mas se está passando por aquilo é porque está andando errado. Se estivesse andando certo, não passava. Se está sendo provado, está sendo tentado, é porque não está vigiando. E assim então, Jesus já sondando o pensamento daqueles homens, ele vira para eles e pergunta: vocês acham que
que aqueles homens são mais pecadores do que os homens dessa região? Se vocês acham que aqueles homens são mais pecadores que vocês, por isso que eles foram mortos? Não. Não é por conta disso. Versículo de número 3. E Jesus pega e joga para eles uma palavra dura, dizendo: a menos que vocês abandonem os seus pecados e voltem para Deus, todos vocês morrerão da mesma maneira. Deus não faz distinção entre homem e mulher, entre branco e preto. Deus não faz distinção entre brasileiro ou norte-americano. Ele faz distinção entre santos separados e pessoas que se entregam à imundícia, à perdição. Para Deus não existe mais rico ou mais pobre. Existe pecador que não quer arrepender e pecador arrependido. Glória a Deus. Aleluia. Pecar, todos nós pecamos. Então a gente não pode olhar para alguém achando que alguém é mais pecador do que nós. Porque no momento que a gente olha para dentro de nós mesmos, a gente enxerga a imundícia que nós somos sem Cristo Jesus. A própria palavra misericórdia traz esse entendimento. Nós somos dependentes, carentes da misericórdia de Deus. A palavra misericórdia, ela vem do latim misericórdia, ela vem do latim misericordio, que quer dizer miséria do coração. A miséria que há dentro do nosso coração, que homem nenhum consegue curar, homem nenhum consegue mudar, homem nenhum consegue fazer o outro se tornar melhor. É somente o Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Ah, mas o pastor está mentindo, o pastor está errado. Porque se a gente senta com alguém e a gente souber conversar com essa pessoa, se eu for estudado, formado em psicologia, psicanálise, alguma coisa do tipo, e eu souber usar as palavras corretas, eu vou conseguir mudar aquela pessoa. Engano seu. Se eu conseguir mudar alguém, eu não estou mudando por mim mesmo, estou mudando pelo Espírito que fala através de mim. Então quem está fazendo é o Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Porque tudo é dele, por ele e para ele. Nada a nós. Então, não podemos olhar para as pessoas ao nosso redor imaginando que as pessoas são menores do que nós, imaginando que as pessoas são mais pecadores do que nós. Devemos olhar para quem está ao nosso redor, imaginando que tal pessoa necessita da mesma misericórdia que nós necessitamos, do mesmo perdão que nós dependemos. Porque senão, segundo a palavra de Deus, se não nos arrependermos, abandonarmos os nossos pecados e voltarmos para Deus, todos morreremos da mesma maneira. Jesus então continua no versículo 4. O que dizer então sobre os 18 mortos, quando a torre de Siloé caiu sobre eles? Vocês pensam que eram mais culpados que todos os outros habitantes de Jerusalém? Tem uma história, que eu não sei se eu já contei ela aqui, ela é bem curta, bem breve. Um grupo de irmãos estavam subindo para o monte, para orar e buscar a face de Deus. E o monte nessa cidade era muito íngreme, era necessário quase uma escalada para chegar no monte para orar. E no momento que eles estavam subindo, escalando a montanha para chegar no topo e orar a Deus, um dos irmãos escorregou e caiu. E ele morreu imediatamente. As pessoas não terminaram a escalada. Todo mundo voltou para casa triste, chorando e questionando a Deus, porque o irmão havia morrido. E passou-se um tempo, a tristeza continuou no coração de todos. Alguns já estavam se esfriando na fé. Porque qual que é o nosso pensamento diante de alguma desgraça que nos acontece? Deus me abandonou. Primeiro pensamento do crente,
quando ele passa por uma situação inaceitável na mente dele, é que ele foi abandonado por Deus. E aqueles irmãos, então, ali dentro da congregação triste, veio um profeta de fora, que não conhecia nada do que havia acontecido. E este profeta vira para esses irmãos e fala para eles: acaso algum de vocês é Deus? Acaso algum de vocês conhece o coração de Deus? Vocês acham que Deus se preocupa com isso aqui? Ó? Isso é matéria. A palavra diz que do pó viemos e ao pó retornaremos. Deus, Ele é Espírito. Então importa que os verdadeiros adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Temos que adorar em Espírito, porque o que vai ser salvo é o Espírito e a alma. Precisamos estar entregues a Deus em Espírito. Se chegou, o profeta continuou, se chegou o momento de Deus te buscar, Ele vai te buscar. E não importa como vai ser a tua morte, o importante é aonde você vai estar depois dela. O irmão de vocês, que vocês até hoje choram e lamentam, questionam a Deus por ele ter morrido, está ao lado do Pai. A igreja então se alegrou. A igreja então começou a entender os feitos de Deus. A gente costuma sempre bater de frente com Deus nesse sentido. Porque a gente passa numa situação, você está seguindo dentro de um carro, numa BR, todo mundo cantando e louvando a Deus dentro do carro, ouvindo hinos na rádio ou no pendrive, e todo mundo adorando a Deus dentro do carro, a viagem gostosa, um ambiente maravilhoso. Quando assusta que não vê um carro que invade a contramão, bate de frente, morre todo mundo nos dois carros. Aí qual que é o pensamento das pessoas que veem um acidente e que sabem que a família é crente? Estava em pecado. Nossa, gente, mas o povo estava indo para a igreja, morreu todo mundo. Alguma coisa estava aprontando, Deus nem deixou chegar lá. Porque a gente não consegue imaginar que uma tragédia pode acontecer na vida de quem serve a Deus. Quer exemplos de tragédias absurdas, ao nosso ver, de pessoas que eram servos de Deus? Imagine você, fique no teu pensamento imaginando essa cena. Imagine você andando na rua e falando do amor de Jesus às pessoas. Arrependam-se porque é chegado o reino dos céus. Deus enviou Jesus Cristo, o seu Filho, para perdoar vocês de todos os pecados. Então venha para Cristo antes que seja tarde. E de repente, você é levado cativo. Você é levado para a prisão. E na prisão você passa por um julgamento injusto, aonde as testemunhas que se levantam contra você foram todas compradas, trazendo testemunho falso perante as pessoas e o juiz. E ali, após o seu julgamento, eles colocam você numa cama, numa maca, ou às vezes amarram você com correntes nas pernas e braços e te esticam. E você pendurado, esticado, eles pegam um serrote e te serram no meio. Você consegue imaginar essa cena? E consegue pensar que isso não é dramático? Que isso não é uma tragédia? Você consegue imaginar um servo de Deus passando por tal situação? Imagine você nessa mesma situação, falando do nome de Jesus,
e pegam você pelos braços, saem te arrastando, e chegam diante de um tacho de óleo fervente e te jogam lá dentro, o óleo borbulhando. Imagine você, na mesma situação, falando do amor de Jesus, tentando salvar vidas, e eles pegam você e colocam você em praça pública, e pegam pedras de todos os tamanhos e começam a jogar em você até você morrer. Imagine você, na mesma situação, e eles pegam você e levam você para o julgamento, e te colocam em uma cruz de cabeça para baixo. Imagine você na mesma situação, e eles novamente te amarram nas correntes, te esticam, e vai puxando, vai puxando, vai puxando, até os estalos dos seus ossos se quebrarem. E depois, novamente, pega um serrote e corta primeiro um braço, depois corta outro, depois corta uma perna, depois corta outra, e tudo isso você vive. Você consegue imaginar essa situação? Foi assim que morreram alguns dos apóstolos de Jesus. À exceção de João, que foi jogado no tacho de óleo fervente, mas que nada aconteceu com ele. Mas todos os outros exemplos que eu estou dando aqui foram mortes de apóstolos de Jesus, discípulos de Jesus. E a gente preocupado como que a pessoa vai morrer. Não, mas se morreu baleado é porque estava devendo. Se morreu numa tragédia violenta é porque não estava agradando a Deus. E foi assim que aconteceu nesse tempo. E Jesus então no versículo 5 diz a eles: a menos que vocês abandonem os seus pecados, vocês morrerão da mesma maneira. Imagine você andando tranquilamente no meio da cidade, mas dessa vez você não está como um servo fiel a Deus. Você já chegou num nível onde o pecado tomou tanto o teu coração que ele virou iniquidade e você não consegue mais sentir arrependimento. E você já acha que nada vai te acontecer, que está tudo bem. E você está andando tranquilamente pela rua. Uma hora para outra, um prédio alto, que foi passado por todo tipo de inspeção. O prédio simplesmente desaba em cima da tua cabeça. E não sobra eu nem para contar a história. É isso que Jesus estava dizendo a esse povo. Abandonem os seus pecados, ou vocês morrerão da mesma maneira. Versículo 6. Jesus então começou a contar a eles uma ilustração, uma parábola. Para quem não sabe, o significado de parábola é ilustração. É uma história onde ela traz o entendimento de outra coisa, mas ela não precisa ser uma história verdadeira. É a mesma coisa de eu chegar aqui e contar. No mundo aí a gente fala a história da carochinha, né? Eu contar aqui um caos que não é verdadeiro, mas este caso te faz lembrar de algo verdadeiro e traz ao seu entendimento aqui, que você fala: opa, eu tenho que consertar naquilo ali, porque essa história aqui mexeu comigo e eu entendi que encaixou bem. Isso é o significado de parábola. Jesus então começa a fazer uma ilustração e fala a respeito de um homem que tinha uma figueira. E este homem foi procurar figo, foi procurar fruto, mas ele não achou nenhum. Ele então chega ao homem que cuidava da vinha e fala com aquele homem: tem 3 anos que eu estou procurando frutos e não encontro nenhum. Então corta essa árvore e joga no fogo. Porém o homem que cuidava da vinha vira para o senhor da vinha, para o dono da vinha, e fala o quê? Me deixe cuidar dela mais um ano. Eu vou cavar ao redor, vou adubar ela, vou cuidar bem dessa vinha. Se por acaso
Da vinha não, da figueira, perdão. A figueira estava plantada na vinha. Se por acaso essa figueira não der fruto, depois de um ano, aí sim eu corto ela e jogo fora. Do contrário, a gente vai se deliciar com esses frutos. Que sentido Jesus estava trazendo com essa ilustração? Emendando a mesma história anterior. Abandonem os seus pecados. Deus, desde o tempo passado, desde os primórdios, Ele veio desde o momento em que Adão e Eva caem, são expulsos do paraíso. Jesus vem levantando profetas, homens de Deus, homens valentes, homens corajosos, para poder tentar trazer o povo de volta para Ele. Trazer o entendimento do homem que eles precisam de arrependimento. Porém, todos esses profetas que passaram não conseguiram concretizar toda a obra. Porque ninguém foi suficiente de redimir o homem do pecado. As pessoas vinham, adoravam enquanto estavam diante dos profetas. Mas era o profeta virar as costas, elas adoravam a outros deuses. Elas praticavam coisas que eram inapropriadas a quem se diz servo de Deus. Passado-se então o tempo, Deus envia o próprio Filho, que se oferece como sacrifício. Dos altos céus, dentro dessa ilustração eu imagino, dos altos céus, Deus olhando para a terra e dizendo: eu vou destruir este povo. Este povo não me adora, este povo não me busca, este povo não tem frutos bons nele, eu vou matar este povo. E Jesus, o responsável por cuidar do povo, então olha para o Pai e fala: me dê mais um tempo, eu vou descer lá, eu vou cavar ao redor deste povo, eu vou preparar tudo para este povo, eu vou levar a minha palavra, eu vou apresentar quem é o Senhor para este povo, mas de uma maneira que os teus profetas não foram capazes de provar, não foram capazes de mostrar. Porque alguns deles podem ter tido mortes horrendas, a exemplo de Isaías, mas nenhum deles se doou por eles, pelos teus filhos. Morreram como consequência do trabalho que estavam fazendo, mas não se voluntariaram, não se entregaram, sabendo o que viria no final do caminho. Mas eu farei isso. Eu descerei, ensinarei a eles a tua palavra e morrerei pelos pecados deles. Eu serei o sacrifício que eles não estão fazendo no templo. Eu serei este sacrifício para que o perdão seja liberado. Glória a Deus. Porém, Pai, se depois de eu descer, de eu me entregar, de eu me oferecer na cruz, eles continuarem não dando frutos, pode cortar e lançar no fogo. Meu Deus. Este foi então a primeira ilustração que Jesus deu, do versículo 6 ao versículo 9. Versículo 10, Jesus então estava ensinando na sinagoga no dia de sábado. Ali havia uma mulher que há 18 anos ela estava sendo aprisionada por um espírito imundo. Aquela mulher tinha 18 anos que ela andava encurvada. Sabe como que os demônios chamam as pessoas que eles usam no centro? Alguém sabe dizer?
cavalo. Os espíritos, quando descem sobre a pessoa, eles chamam a pessoa de cavalo. Eu fico imaginando essa cena, aquela mulher andando encurvada, e o espírito montado nela. 18 anos, e a pessoa não consegue se levantar, não consegue se erguer. Meu Deus. Eu não sei se essa mulher fez como a do fluxo de sangue, gastou tudo que tinha, procurando uma cura para a sua enfermidade. Porque tem doenças que Deus deu sabedoria aos médicos para cuidar. Mas tem doenças que são completamente espirituais. Você vai no médico, faz exame daqui, faz exame de lá, faz exame daqui, faz exame de lá, e não aparece a causa do teu problema. Como cuidar de algo que você não sabe o que é? Na medicina mesmo, se você é picado por cobra, a melhor maneira de você ser tratado é se você levar a cobra que te picou para o médico. Ele vai saber o antídoto exato para te dar, porque ele sabe qual foi a cobra que te picou. Se você não sabe nem falar que cobra que era, ele vai fazer experimentos em você. Vou pegar isso aqui porque eu imagino que é essa. Vou pegar aquilo ali, se não deu essa, vou pegar aquilo ali. Vai virar uma cobaia na mão da medicina. Assim então, era o caso daquela mulher. Ela estava enferma há 18 anos. Mas não era nada físico, nada natural. Era totalmente espiritual. Jesus então chega diante daquela mulher. Ela não grita como o cego de Jericó: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Mas Jesus, quando ele vê ela, ele se compadece dela. E Jesus impõe as mãos sobre ela. E só de Jesus impor as mãos sobre aquela mulher, ele chama primeiro ela até a frente. E ele diz a ela: a senhora foi liberta da sua fraqueza. E ele põe as mãos sobre ela e de imediato ela fica em pé e começa a glorificar a Deus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Glorificar e exaltar. O que é que eu aprendo com essa situação? A gente às vezes está passando por problemas, sejam físicos ou sejam espirituais. A gente às vezes está passando por provação, por luta, está passando por perseguição. A gente talvez está pecando, mas está querendo voltar para Deus e não está achando forças dentro de nós. Porém, a gente não entende que Jesus já está ali. Jesus já estava diante daquela mulher. E a gente, sem entender que Jesus já está ali, a gente não pede socorro a Ele. A gente enxerga que não tem forças, mas não grita por socorro. Aquela mulher estava diante de quem poderia trazer a cura a ela. E ela simplesmente fica em silêncio. Jesus então faz o quê? Venha para frente. Muitas vezes o Senhor nos chama, tanto no nosso intelecto, no nosso interior. A gente às vezes está numa situação onde a gente ouve o Espírito falando no nosso ouvido: não vai, não faça, vem, eu quero ter um particular com você. E a gente simplesmente ignora todos esses chamados. Aquela mulher, ela estava tomada por demônios. Mas no momento que Jesus falou: vem à frente, ela foi. A Escritura não vai dizer se foi a mulher que obedeceu o chamado de Jesus ou se foi os demônios que obedeceram. Mas o importante é que ela foi. Glória a Deus. Porque a autoridade que há no nome de Jesus Cristo tem poder para qualquer coisa. Então, se Ele está chamando, vem,
vá ao encontro dele. Aleluia, meu Deus. E a atitude que ela teve de ir foi suficiente para ela receber a cura. E o texto termina dizendo que ela foi curada e começou de imediato a glorificar a Deus. Isso me faz lembrar o quê? Das dezenas, centenas de vezes que nós recebemos milagre de Deus e simplesmente viramos as costas para ele. Às vezes coisas pequenas, coisas simples. Igual ontem, por exemplo, quando a gente estava saindo e descendo para o culto. Eu quase torci o meu pé, no mesmo momento a irmã Adriana quase torceu o pé dela. Descendo para a igreja, a gente fez uma oração abençoada aqui. E o inferno não ficou feliz. Eu dei uma torcida no pé que chegou a doer. Eu já equilibrei, voltei. E ela no mesmo momento, do outro lado. Repreendemos e descemos. A gente repreende. A gente esquece de falar, Senhor, obrigado pelo livramento. A gente não enxerga coisa pequena como livramento. A gente não enxerga coisa pequena como bênção. E Deus, Ele nos abençoa em todos os momentos. Ele nos livra em todos os momentos, porque o diabo quer nos matar em todos os momentos. O diabo não, ele não tira folga, não. Ele não tem horário de trabalho. Ó, vou trabalhar de 2 às 5 para tentar matar a pastora Vanessa. Depois das 5 ela pode ficar à vontade. Então vigia só de 2 às 5. Depois de 2 às 5 pode ficar tranquilo, porque o diabo não vai querer nada pra você, não. Aí beleza, ela tem 21 horas, dia 24 horas, ela tem 21 horas para poder ficar tranquila, pegar à vontade, porque o diabo vai deixar tranquilo. Quando for no dia 2 horas também, ela volta a mijar de novo. Ô Jesus, me perdoa, fica comigo aqui porque o cão está vindo. Imagina, a gente pode brincar de ser crente, o diabo não brinca de ser diabo, ele não tira folga, hora nenhuma. Assim como Deus, o diabo é espírito. Espírito não dorme. Espírito não cansa. Então, em todos os momentos, a palavra diz que Ele está ao nosso derredor, rugindo como um leão, procurando a quem possa tragar. Sabe por que o diabo não nos matou até hoje? Porque ele está ao derredor. Imagina um circo. Aqui um circo. E nós estamos no meio. Oi? Nós estamos no meio. O circo largo. São os espíritos das trevas tentando nos tragar. Mas ele não consegue nos matar, não nos matou até hoje, porque aqui do nosso lado, ao redor, não derredor, ao redor, estão os anjos de Deus nos protegendo. Glória a Deus, aleluia. O diabo não nos matou, não é porque a gente é forte, não. Não é porque somos super-homens, mulheres maravilhas, não. É porque estamos guardados debaixo das asas do Altíssimo. Aleluia, meu Deus. E a promessa para quem estiver debaixo das asas do Altíssimo é que vão cair 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não será atingido. Glória a Deus, aleluia. Aquela mulher, então, ela glorifica a Deus pelo milagre que ela recebeu. Sabe por que muitas vezes você recebe bênção de Deus e é uma bênção aqui, a outra lá não sei aonde? Ou às vezes é uma só na vida e nunca mais recebe outra? Porque talvez a bênção que você recebeu você achou que era pouca demais. E ao invés de glorificar a Deus por ter recebido a bênção, você começou a criticar a Deus porque Ele não fez o que você queria. Ah, mas eu queria um carro de 7 lugares que eu podia carregar a igreja inteira. Deus me deu um carro com 5 lugares só. Ah não, não estou feliz não. Não é isso que Deus tem para mim. A palavra diz que eu vou comer o melhor dessa terra. Então eu quero o de 7 lugares. E não agradece porque tem o de 5. Aí na hora que o de 5 quebra e começa a andar a pé no barco,
lembra que tinha a bênção de Deus e que não deu valor. Ai, meu marido não vale nada, minha mulher é uma merda. Perdão a expressão. Eu quero me separar. Casamento horrível. Aí separa. Aparece o Dom Juan lá na rua, lindo, formoso, cheiroso. Agora sim, achei o príncipe que eu mereço. Aí o príncipe entra dentro de casa. Casa bonitinho, quando casa. Entra dentro de casa. Aí o príncipe vira o quê? Um sapo. O maravilhoso que estava lá namorando, dava rosas, dava chocolate, levava para os melhores restaurantes, levava para cinema. Agora não deixa a mulher nem sair dentro do quarto, para os vizinhos não ver o olho dela roxo de tanto que apanha. Aí na hora que está lá chorando porque está toda ferida, toda machucada, aí lembra que estava num casamento que era maravilhoso. Mas só porque comeu um dia da semana sem carne, o marido não presta. Só porque queria ir na casa de uma amiga, e talvez o marido nem prende, mas virou e falou assim, não, hoje não. Não tem valor, não presta. A gente, eu costumo dizer, nós só damos valor ao que é doce quando a gente experimenta o que é amargo. E eu falo isso por experiência própria, não gosto de doce. Mas quando você vai comer algo amargo, você, opa, traz um docinho lá para dar uma aliviada. Aí o doce tem valor. Esta mulher, ela reconheceu o que Deus fez para ela. E ela glorificou o Senhor. Se você quer receber bênçãos infinitas de Deus, glorifique tudo que acontece em tua vida. Aleluia. Glorifique a Deus em tudo. Aleluia, Jesus. Senhor, eu queria trabalhar como gerente. De que empresa? Vamos ver uma empresa grande aí. Pensa numa rápida, que eu não estou lembrando nada grande. Fiat. Gerente da Fiat, gerente geral da Fiat. O máximo que eu consegui foi ser peão. A me colocar na produção. Ah, não, Jesus. Quer mais não. Talvez tivesse ficado ali como peão 2 anos, mostrado o serviço, trabalhado da maneira que agrada a Deus, se destacasse. Talvez nos 2 anos não virasse gerente geral, mas deixasse ser peão. Passado um pouquinho mais de tempo, já estava no escritório, não precisava mais pegar pesado. Passou um pouquinho mais de tempo, gerente geral já é pequeno, já não estou sonhando em ser gerente geral mais não. Quero ser sócio da Fiat. Deus pode fazer. Só que a palavra de Deus fala o quê? Sejam fiéis no pouco e sobre o muito eu te colocarei. A gente não glorifica a Deus nem nas coisas pequenas, vai glorificar no grande? Que nada. Vai virar e falar, não, estou aqui porque eu trabalho demais. Eu ralo muito, eu dobro. Eu aguento humilhação, tudo é eu. E Deus passa longe. Quer ser abençoado por Deus? Comece a colocar Deus em todas as coisas. E entender que tudo é Ele que faz. A força que você tem para trabalhar é Ele que te dá. A porta que está aberta é Ele que abriu. Porque se for o adversário e você colocar Ele na frente de tudo, Ele vai fechar a porta que o diabo abriu. Porque Ele tem coisas melhores para você. Agora, se você não coloca Ele na frente, a porta que o adversário abre, Ele vai deixar escancarada para você. E você entra feliz, porque tem caminhos que para o homem parece perfeito, mas no final são caminhos de morte. Meu Deus. Temos que agradecer a Deus pelo pouco que temos. Aleluia, Jesus. E até pelas perdas que temos.
Jó agradeceu a Deus. Nu eu vim do ventre da minha mãe, e nu eu voltarei para lá. Eu aceitei todo o bem de Deus com prazer, por que eu não vou aceitar o mal? Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Versículo 14 vai dizer que o dirigente da sinagoga, quem é dirigente da sinagoga nos tempos de hoje? Igreja que tem pastor como cargo mais alto eclesiasticamente é o pastor. Tem igreja que tem apóstolos, tem igreja que tem bispos. O dirigente da sinagoga, algumas versões vai estar escrito o príncipe da sinagoga, seria este cargo mais elevado dentro da igreja. O pastor da igreja chega para Jesus, ao invés de glorificar a Deus porque o milagre aconteceu dentro da igreja, ou nas proximidades da igreja, porque Jesus é do ministério dele. Louvado seja Deus, um membro nosso foi ali e fez um milagre. Não. O dirigente da sinagoga faz o quê? Repreende Jesus. E repreende também as pessoas que estavam chegando diante de Jesus. Vocês têm 6 dias da semana para se apresentarem, para serem curados, e vocês vão vir justamente no sábado. Sabe quando que a gente consegue chegar diante de Deus? Alguém sabe dizer? Quando que eu chego diante de Deus? Quando que você chega diante de Deus? Posso citar, pastor? Pode ficar à vontade. Ele se humilha diante dele. Sim, quando você se humilha. Mas quem que faz você se humilhar? O Espírito Santo. A gente só chega diante de Deus quando o Espírito traz. Atos capítulo 3 vai dizer isso. A igreja crescia conforme o Espírito trazia as almas, as pessoas. A gente, por nós mesmos, não temos condições, nenhuma capacidade nenhuma de se chegar a Deus. Mas se a gente ouvir a voz do Espírito, Ele nos conduz a Deus. Aleluia. Então, a gente só consegue chegar quando a gente é tocado pelo Espírito. Aquela mulher foi tocada num dia de sábado. Você está sendo tocado no dia de sábado. O que seria o sábado hoje? Nós temos culto no ministério quarta, domingo e sexta-feira temos estudo bíblico. Segunda, terça, quinta e sábado, normalmente a igreja está fechada. Vamos supor que você está dentro da tua casa. O Espírito Santo de Deus toca em você. Venha para a minha presença. Na tua casa não tem como, não tem condição de você entrar no quarto, fechar a tua porta e orar a Deus em secreto. Talvez a casa é cheia demais, é muito barulhento. Você não consegue ter um momento de sossego. Se entrar e fechar a porta, alguém já está lá. Ei, tá arrumando o que? Sai daqui. Então talvez na casa você não tenha esse tempo. Porque pela palavra, se você quer falar com Deus, entre no teu quarto, fecha a tua porta, fala com o teu pai em secreto, que o teu pai que te vê em secreto publicamente te recompensará. Pela palavra. Mas talvez você não tenha essa opção. Como a mulher samaritana não tinha a opção de ir para o templo para adorar a Deus. E você, por não ter essa opção, você foi tocado num dia que não é dia de culto no ministério. O Espírito Santo está te chamando, vem. Vem. Você vai virar para o Espírito Santo e falar, espera aí, Senhor, hoje é dia de culto. Não. Daqui 2 dias eu te escuto, viu? Calma aí, fica no cantinho. Aí daqui 2 dias a gente conversa, lá na igreja. Você vai fazer isso? Tem gente que faz. Pior que tem gente que faz. Você não vai virar e falar, Senhor, calma aí. Não. Mas você vai dizer não para a voz que está te chamando. Você vai ignorar essa voz.
O Senhor te chama, vai lá, vai ler a Bíblia. Você simplesmente vai para o celular. Vai orar. Você vai bater papo, vai para a janela, fofocar com a vizinha. A gente procura tudo que é distração, que nos tira do foco que é adorar a Deus. A gente dá mais atenção do que a voz do Espírito Santo. A gente não vai dizer claramente: senta aí, Espírito Santo, hoje é seu dia, não. Mas indiretamente é isso que a gente está falando. Então, por certo, quando a gente é tocado mesmo verdadeiramente pelo Espírito, e a gente deixa Ele nos tocar, opa, hoje não tem culto na minha igreja, não tem como eu entrar no quarto, porque o povo não me deixa quieto dentro de casa. Eu não tenho sossego, eu sei que eu vou ler a Bíblia aqui, eu não vou entender nada, porque eu não consigo prestar atenção por causa do barulho. Mas tem culto na igreja do pastor X. Então vou lá na igreja para ouvir a palavra de Deus. Deus está me chamando. Eu vou lá mesmo que eu não vou para ouvir a mensagem, mas eu vou para orar. Para ter um lugar onde eu possa orar a Deus. Então, este é o momento que a gente chega a Deus, é quando o Espírito chama. O Espírito chamou aquela mulher no dia de sábado. Aí o pastor da sinagoga vira para ela: vocês podem vir 6 dias, vai vir logo hoje. Mas o Espírito não chamou nos outros dias. Isso aí para quê? Vai só se fluir para fazer a mesma coisa que o líder da sinagoga estava fazendo. Só de curiosidade para ver o que Jesus estava fazendo e começar a criticar. Porque enquanto a gente não é tocado pelo Espírito, tudo que é espiritual que a gente vê, a gente critica. Ah, o irmão está pulando alto demais. Ah, o irmão está girando ali, nossa, ele vai acabar batendo o braço de alguém. Ah, o irmão está falando língua demais da conta, já está enchendo o saco. Ah, o irmão entrega a profecia para todo mundo, entrega para mim, a pena é de Deus, que se entregar para mim eu vou falar, se for na casa, eu vou falar na cara dele. Aí critica todo mundo. Por quê? Porque não foi tocado, não vive no mundo espiritual, então não consegue entender o que é espiritual, porque a palavra fala que só entende as coisas do Espírito quem anda em Espírito. Vamos dar uma acelerada aqui para a gente não perder nenhum pedaço. Aquela mulher então, ela é curada, ela agradece a Deus, ela louva a Deus. O líder da sinagoga vem e começa a repreender aquelas pessoas. Mas Jesus não deixa parar. Se você está andando corretamente diante de Jesus, Jesus não vai deixar você ser atacado sem te defender. Ele já vira na hora para o líder da sinagoga e fala assim: hipócrita, falso. Vamos usar a nossa linguagem de hoje. Como é que a gente conversa com os outros? Seu idiota, seu besta, seu duas caras. Você está aí falando aí, mas você faria do mesmo jeito, vem com essa não. Você só está falando porque não é você que está sentindo a dor dela. Queria ver se fosse seu filho que tivesse encurvado, você ia esperar passar o sábado. Só que Jesus não fala do filho, porque o filho a gente faz tudo para o filho. Jesus compara aquela mulher com gado. Se você vê um gado seu no sábado com sede, você não vai lá desamarrar ele e levar ele para beber água, não. Aquela mulher poderia olhar para Jesus como a gente faz, né? Uai, Jesus, eu não entendi isso não. Você me cura e agora me chamando de gado? Eu sou vaca por acaso? Não. Aquela mulher, ela simplesmente entende: eu sou pequena, eu sou pecadora, eu sou falha, e mesmo assim eu recebi a dádiva de Deus. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. A exemplo da mulher que vira para Jesus e fala assim: até os cãezinhos comem das migalhas que caem na mesa. Quando ela pede para receber o milagre de Jesus, Jesus vira para ela e fala assim: ela não era judia, ela não era israelita. E para quem não sabe,
A salvação veio para Israel, veio para os judeus. Os judeus rejeitaram Jesus e nós passamos a ser herança dessa salvação também. Mas a salvação ela veio desde os primórdios para os israelitas. E essa mulher não era judia, não era de Israel. Ela chega clamando a misericórdia de Deus, o milagre de Deus. Jesus vira para ela e chama ela de cachorra. Não é justo, não é correto eu tirar da mesa dos meus filhos e jogar para os cachorros. Nós vivemos numa sociedade onde humilhação é inaceitável. Isso vale até dentro da igreja, onde uma frase que se prega muito é: sou crente, mas não sou trouxa. Se falar comigo, vai ouvir do mesmo jeito. Aquela mulher poderia ter repreendido Jesus, falou: mas pera aí, só porque eu sou de nação diferente, você vem me chamar de cachorro? Está me tirando? Ou ela poderia falar igual a gente costuma falar: mas que crente que é você que está me chamando de cachorro? Uai, você vem falar que você vem salvar os outros xingando? Não, no momento que Jesus chama ela de cachorro, porque ela não tinha direito à herança, ela olha para Jesus e fala: mas um cachorrinho, ou seja, eu sou uma cachorrinho. Um cachorrinho consegue comer das migalhas que caem da mesa dos seus donos. O que ela estava dizendo para Jesus? Eu não estou pedindo para o Senhor tirar da mesa dos seus filhos, mas deixa pelo menos a migalha cair para mim. Deixa cair pelo menos uma migalha para mim, já é suficiente. Eu me contento com isso. Fiel no pouco. Então, Jesus, versículo 17, com estas palavras, ele envergonha os seus oponentes. Mas o restante da multidão estava feliz por causa das coisas maravilhosas que aconteciam por seu intermédio. Então ele continuou dizendo: com que se parece o reino de Deus? Com que o compararemos? Ele é como um grão de mostarda que um homem pegou e plantou no próprio jardim. E cresceu e se tornou uma árvore. E as aves que voavam por perto fizeram ninhos em seus ramos. E disse outra vez: com que compararemos o reino de Deus? Ele é como um fermento que uma mulher pegou e misturou uma medida de farinha, e esperou até que toda a massa seja fermentada. Jesus pergunta para eles, Jesus nem espera eles responder, Jesus mesmo atrás da resposta. Com que nós compararemos o reino de Deus? O que vocês acham que é o reino de Deus? Entra dentro do que eu estou acabando de falar sobre a questão de não ser herança de Deus, não ser parte da herança. Ele comparou o reino de Deus com um grão de mostarda. Segundo estudiosos, o grão de mostarda é o menor grão, a menor semente que existe no mundo. Imagina uma semente minúscula. A gente pode olhar para ver que valor tem isso aqui. Não tem nada. Quem vai imaginar que um grão tão pequeno pode dar uma árvore tão grande? E ele compara o reino de Deus com um grão de mostarda que é lançado. O dono do terreno lança o grão. Não somos nós que lançamos o grão. Jesus é quem planta. O dono do terreno lança o grão. Ele vira uma árvore muito grande. E essa árvore começa a dar sombra para pessoas que não são donos do terreno. Os galhos começam a se espalhar e começam a servir para que as aves do céu façam ninhos. Aves que não são donos do terreno. O que Jesus está dizendo? Meu Pai, através de mim, lançou a semente. E essa semente, para quem me aceitar, vai servir de descanso, vai servir de alimento, vai servir de moradia. Aí novamente faz uma outra comparação. O reino de Deus é como um fermento. Quem aqui já fez bolo?
Quem aqui já fez bolo e esqueceu de jogar o fermento? Você esquece de colocar o fermento e vira uma tábua. Se você deixar assar mais fica duro igual pedra. Você consegue entrar na guerra, em vez de você usar uma espada, você usa um bolo. Você mata mais inimigo do que quem está com espada. De tão duro que fica. Depende, viu, pai? Quando você faz um fermento, você Sem fermento? com Greentex. Mas tem uma crespa para substituir. É. Então, vamos ao natural. Conversar com o padeiro dá. Um pão sem fermento. Você coloca o pão ali dentro de uma. Como é que é o nome da câmara? Da câmara. Esqueci o nome da câmara que vai fermentar. Se ele não tiver fermento, ele vai continuar a mesma coisa, o mesmo tamanho. O fermento, no momento que você coloca ele na massa, você deixando ele ali guardado no calor para ele fermentar, ele espalha por toda a massa e faz toda essa massa crescer. O que Jesus estava dizendo? O reino de Deus é da seguinte maneira: eu sou a palavra, o caminho, a verdade e a vida. Verdade, palavra. João 1 vai dizer: eu sou o verbo, né? Verbo quer dizer palavra. Eu sou a palavra. Eu sou a semente. Eu sou o fermento. Se vocês me lançarem no meio da multidão, todos eles vão ser tocados por mim. Pela palavra. E vai fermentar. E vai crescer. E quanto mais você bater, mais cresce. Meu Deus! Tem um louvor que diz o seguinte, da Mara Lima: nós somos a semente do sangue dos irmãos que morreram pregando. Nós somos a semente do sangue dos mártires da fé, dos apóstolos e dos que vieram após eles. Sem eles terem se sacrificado, sem eles terem doado a própria vida pelo Evangelho, não estaríamos aqui. Não que devemos adorá-los, devemos honrá-los pelo que eles fizeram. Adoração somente a Deus. Somos a semente do sangue de Jesus e dos mártires. A palavra do Senhor vai dizer: toda palavra lançada não volta vazia. Eclesiastes capítulo 11 vai dizer: lance o teu pão sobre as águas, depois de muitos dias o encontrarás. Faça a boa obra que Deus te chamou para fazer. Não pense: Senhor, eu estou fazendo, mas não está dando resultado. Senhor, já tem um ano que a igreja está aqui, tem pouquinho de membro. Faça a obra. Porque Deus não está chamando membro de igreja. Deus está chamando membro de corpo. A alma que você ganhar para Deus, você não tem que ganhar para a igreja, você tem que ganhar para Cristo. Ele então continua. Jesus continua a viajar de cidade em cidade, aldeia em aldeia, versículo 22, ensinando e se dirigindo a Jerusalém. Alguém então lhe pergunta: apenas alguns poucos serão salvos? Ele respondeu: esforce-se para entrar pela porta estreita. Porque eu lhes digo que muitos tentarão entrar, mas não serão capazes, uma vez que o dono da casa tiver se levantado e fechado a porta. Vocês ficarão do lado de fora, batendo na porta e dizendo: Senhor, abra-nos a porta. Ele, porém, responderá: não os conheço, nem sei de onde vocês são. Então vocês dirão: comemos e bebemos contigo, ensinaste em nossas ruas. E ele lhes dirá: não sei de onde vocês são. Afastem-se de mim todos vocês que praticam a iniquidade. Vocês chorarão e rangerão os dentes, quando virem Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas no reino de Deus. Mas vocês mesmos estarão lançados fora. Além disso,
Pessoas virão do Oriente, do Ocidente, do Norte e do Sul para se sentarem à mesa no reino de Deus. E reparem que alguns dos últimos serão os primeiros, e alguns dos primeiros serão os últimos. Não importa a nós, homens, entenderem os mistérios de Deus. Não importa, não cabe a nós, homens, saberem quantas pessoas serão salvas, quantos não são. Importa a nós cuidar da nossa própria vida, com Cristo, para que a gente não perca essa salvação. Porque enquanto a gente está preocupado se o irmão está indo para o céu, ou se ele não está indo, a gente está ficando. E tem muita gente que acha que vai ser salvo só porque está dentro da igreja. E muita gente que acha que vai ser salvo só porque levantou a mão e confessou Jesus como Salvador. Tem muita gente que acha que vai ser salvo só porque carrega uma carteirinha de membro. Tem muita gente que acha que vai ser salvo só porque tem um título de pastor, de líder, de qualquer coisa. Tem muita gente que acha que vai ser salvo simplesmente porque conhece a Bíblia. Mas esquece. Conhecer a Bíblia até o diabo conhece. Ele tentou Jesus na Bíblia, na palavra. Carregar uma carteirinha, até um estudante de uma escola carrega. Ter um cargo, na empresa a gente tem. Nada disso nos faz donos do céu. Nos faz ter direito do céu. O que nos faz ter direito do céu é todos os dias nós levantarmos, dobrarmos nossos joelhos diante do Senhor, nos humilharmos perante Ele e falar: Senhor, sou falho, sou pecador e dependo da Tua graça, então perdoa-me e toma-me em Tuas mãos e guia o meu dia, conforme a Tua vontade. Aleluia, Jesus. É arrepender de todos os pecados diariamente, é se converter diariamente. Tem gente que acha: aceitei Jesus uma vez, pronto, estou salvo. Não. É converter todos os dias, porque todo dia a gente peca. Quando Jesus fala sobre isso, Ele não fala das pessoas que estão lá fora. Ele fala das pessoas que caminhavam junto com Ele, que comiam e bebiam junto com Ele. Ele vem e fala: eles dirão: comíamos contigo, bebíamos contigo, você fazia milagres em nossas ruas. Mas ao mesmo tempo Ele dirá: eu não sei de onde vocês são. Para encerrar, quando Jesus andou e fez os diversos milagres que Ele fez, vamos usar o exemplo: o homem que foi curado no tanque de Betesda. Tem 4 minutos. O homem que foi curado no tanque de Betesda, a palavra vai dizer que o Espírito, o anjo do Senhor, descia sobre as águas. Quando as águas se moviam, o primeiro que entrasse e tocasse na água, ele era curado. E por conta disso, de todas as pessoas conhecerem esses relatos e saberem que o primeiro que encostasse na água era curado, ali ficavam muitos enfermos. Muitas pessoas. Tanto que o próprio homem que foi curado por Jesus, ele relata isso. Todas as vezes que eu tento chegar, alguém chega antes de mim. Então ali tinha muitas pessoas. Mas a palavra vai mencionar que Jesus curou apenas um. Você acha que em Jerusalém não tinha, em Jericó não tinha um monte de homens cegos? Mas a palavra vai relatar que Jesus curou apenas um. Você acha que não morreu um monte de pessoas? Mas a palavra vai relatar que Jesus ressuscitou poucos. É exemplo da filha de Jairo. Então o que importa não é aonde eu estou, a situação que eu estou atravessando. O que importa é a posição que eu estou me colocando diante do Senhor. É isso que traz o milagre às nossas vidas. Aleluia, meu Deus. Jesus,
Ele não tem compromisso. Deus não tem compromisso com quem vive na iniquidade, na impiedade. Por isso que ele fala isso. Eu não sei de onde vocês são. Afastem-se de mim, vocês que praticam a iniquidade. Eu posso estar dentro de uma igreja, se eu vivo com a máscara no meu rosto, vivendo na iniquidade, Deus não está me vendo. Até porque se ele visse, ele ia me matar. Então o que devemos fazer diariamente é nos prostrarmos diante do Senhor e nos curarmos interiormente. Mas não com a nossa própria capacidade, mas com o favor não merecido do nosso Deus, chamado graça. Se coloque de pé no seu lugar, meu amado. Aleluia. Glória a Jesus. Poderoso Deus, te adoramos, ó Pai, porque o Senhor é o Deus que pode fazer um milagre em nossas vidas. Senhor, minha oração a Ti nesta noite é que o Senhor nos ensine, ó Pai, a reconhecer as pequenas coisas que o Senhor tem feito em nossas vidas. Que o Senhor nos ensine, ó Pai, a adorar ao Senhor mesmo no meio da dificuldade, no meio da provação. Adorar ao Senhor, ó Pai, pelo simples fato do Senhor ser Deus e não pelo que o Senhor pode fazer por nós. Nos ensina, ó Pai, a ser fiel no pouco, para que o Senhor assim possa nos colocar no mundo. Nos ensina, ó Pai, a amar e a cuidar de todos que estão ao nosso redor. Pai amado, nos ensina, Senhor meu Deus, a reconhecer as nossas falhas, as nossas fraquezas, e a nos entregar em Tuas mãos, para que o Senhor faça o Teu milagre em nós. Pai, eu clamo ao Senhor por cada vida aqui presente, por cada vida, Senhor meu Deus, a qual essa oração alcançar. Que o Senhor venha cravar, Senhor meu Deus, a Tua palavra no coração de cada um. E que esta palavra, como uma semente de mostarda, venha germinar, Senhor meu Deus, e virar uma grande árvore. E que os ramos dessas árvores venham servir, Senhor meu Deus, para abençoar pessoas. Pai querido, não nos permita, Senhor meu Deus, ser árvores infrutíferas. Não nos deixe, Senhor meu Deus, desamparados para que venhamos ser lançados no fogo. Mas que venhamos buscar a Tua face em sinceridade, para estarmos juntos, ó Pai, de Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas. Juntos, ó Pai amado, aos habitantes do norte, do sul, do leste, do oeste, a qual encontrarão com o Senhor na mesa no grande dia do Senhor. Pai, bendizemos o Teu santo nome e Te adoramos, ó Pai, porque o Senhor é o nosso Deus e não há outro além de Ti. Leva-nos, ó Pai, em segurança aos nossos lares, Senhor, e nos abençoe em todos os momentos, pois somos dependentes da Tua graça. Assim, ó Pai, nós Te louvamos, Te exaltamos e glorificamos o Teu santíssimo nome. Em nome de Jesus, Te agradecemos, ó Pai. Que o grande amor de Deus o Pai, a graça de Deus o Filho, as consolações do Espírito Santo estejam com todos, não somente hoje, mas para todos sempre. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz. A vitória é nossa. Pelo sangue de Jesus. A vitória é nossa. Pelo sangue de Jesus. A vitória é nossa. Pelo sangue de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Não vai embora antes de participar
do nosso café.